Fala, meus amigos da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês. Hoje um pouco mais tarde, né? Porém, não poderia deixar de faltar, deixar de fazer esse vídeo para vocês aqui no dia de hoje, tá? Mas antes de começar esse vídeo, like no canal, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo para que a gente continue crescendo na plataforma. Hoje foi um dia que não tivemos muitas notícias, né? Sobre o Arsenal, mas a gente conseguiu ali garimpar algumas importantes para trazer para vocês. Então, vamos para o nosso resumo diário. Começando falando sobre esse cara aqui, né? Que cada dia que passa sai mais informação sobre ele, sai notícia, sai um monte de coisa sobre um possível acordo, tá? Não do Arsenal, mas é engraçado para a gente colocar em pauta aqui, colocar em informação de que não era tão fácil negociar com o Leipzig a contratação do Seixo. Então, hoje saiu a notícia do David Ornstein, né, que o Leipzig, na semana passada, saiu uma notícia de que estava disposto a aceitar 70 milhões de euros. Eu até falei aqui em alguns vídeos que o preço do jogador tinha caído em 30% e tal, que o Leipzig estava desesperado. Então, porém, hoje o Ornstein falou que realmente, né, o Leipzig está disposto a aceitar 75 milhões de euros pelo Leipzig. Para o Arsenal era 100. Porém, são 75 milhões fixos, então no cash ali, fixos, mais bônus, que aí não foi divulgado o bônus, e mais uma porcentagem em futuras vendas. Em futura venda, né? Não em futuras vendas, em futura venda. Cara, isso é uma maluquice o que o Leipzig está fazendo. Uma maluquice total. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque essa semana surgiram dois possíveis compradores para o Seixo, que é o Newcastle e o Manchester United. E dois compradores capazes de fazer essa loucura que o Leipzig está pedindo. Então, por isso que o Leipzig fez isso. Ele sabia que com o Arsenal não tinha jeito. Porém, com esses dois, de repente ele sabe que consegue arrancar uma graninha especial e um dinheiro além do que estava previsto para o Leipzig. Então, eu vou ficar aqui de camarote aguardando, né, essa possível saída e ver como é que vai o Leipzig negociar a questão do Seixo. Seguindo em frente, falar um pouco sobre o Zinchenko, né? Hoje o Ben Jacobs falou que o Fulham está interessado no Zinchenko. O Arsenal pede o valor de 15 milhões de libras pelo jogador. Tá? E agora o Fulham parece estar disposto a fazer uma proposta no Zinchenko. O que eu acredito sobre essa história do Zinchenko? Tá? A gente falou lá atrás, num dos vídeos nossos, que o Zinchenko estava bem estabelecido em Londres, que os filhos dele estavam matriculados na escola, estava tudo certo, que a esposa dele também estava tudo certo, e que, inclusive, eu falei que era bem capaz dele sentar no contrato. Eu ainda acredito nisso se ele não conseguir um clube em Londres. E o Fulham é da onde? De Londres. Então, o Fulham chegando para contratar o Zinchenko, acredito que ele consiga sair, que ele possa sair. Agora, se nenhum clube de Londres for atrás do Zinchenko, aí eu acredito que ele vai sentar nesse contrato, porque ele não quer sair de Londres. Pelo menos por enquanto, né? Aí, na próxima janela, provavelmente aí vai depender de quem quiser contratar ele, se ele vai querer sair ou não. Mas pelo menos até ano que vem ele está garantido morando na capital da Inglaterra. E o que eu acredito também, aí é opinião minha, tá? O Fulham chegou no Arsenal e falou assim, pô, me empresta o Nelson aí de novo? E aí o Arsenal, o Berta, né, pode ter chego, opinião minha, gente, não é informação, pode ter chego e falar assim, não, beleza, eu te empresto o Nelson de novo, mas você tem que levar o Zinchenko. O Arsenal pode ter feito esse tipo de barganha para se livrar do Zinchenko e do salário dele, que é um salário alto. Então, vamos aguardar aí para ver o que acontece. Parece que o Fulham está disposto a fazer a proposta
pelo Zinchenko, ele precisa aceitar também a proposta, né? Não basta só o Arsenal aceitar, o jogador precisa aceitar também a proposta do Fulham, mas vamos aguardar para ver o que acontece aí com o Zinchenko. Espero que ele saia de boa, obrigado, teve momentos bons no Arsenal, mas já deu, né, gente? Não dá mais para o Zinchenko ficar no Arsenal e precisa abrir caminhos aí para novos jogadores. Falando um pouquinho do Eze, que a gente também teve uma atualização hoje, né, do nosso querido Hand of Arsenal, que ficou famoso aí nessa temporada por garantir ali que a gente tinha contratado o Zubimendi, então ele ficou bem conhecido, não só por causa disso, né, por passar informações muito importantes. Eu acredito que ele tem uma fonte muito importante, eu acredito que seja ali, ele esteja um pouco próximo do Fabrício Romano, tá? Porque uma vez eu vi eles postando coisas juntas e tal, então eu acho que ele está ali um pouco próximo do Fabrício Romano. Mas o que ele fala, né, sobre a atualização do Eze e o Crystal Palace? A cláusula de liberação, de fato, tem uma data de expiração que entra em vigor antes do dia do prazo final. Porém, não se tem certeza se isso muda o valor que o Palace atribuiu. Então, existe uma data aí, né? Normalmente tem essas multas, né, elas têm uma data para serem ativadas. Se elas não forem ativadas, normalmente esses valores alteram e normalmente são para mais. Então, mas não se sabe, tá? Para quanto que vai esse valor, se ele se mantém, se ele aumenta. Mas se mantesse a mesma coisa, não fazia sentido ter um prazo, né? Então, acredito que deve aumentar aí o valor. O Arsenal e o Crystal Palace estão em negociações e até hoje o Palace está buscando aproximadamente de 30 milhões adiantados. Então, isso era uma informação que a gente não tinha, tá? Que o Palace quer 30 milhões ali adiantados. De repente é para fazer fluxo de caixa, entendeu? Porque se o Arsenal chegar no final da janela, não vai ter como eles contratarem ninguém. Então, ou eles vão dar um prazo aí para o Arsenal fechar essa negociação aí antes do deadline day, porque se aí eles estão esperando esses 30 milhões é para contratar um possível substituto do Eze. Mas eles precisam ter uma garantia de que alguém vai contratar o Eze. Eles não podem sair contratando jogador e no final o Arsenal não vai, ninguém vai, o cara fica lá e eles ficam com 2 jogadores e pagando os custos desses 2. Então, eles precisam aguardar para ver se o Eze vai sair ou não. Para mim, a vinda do Eze, né, no caso para o Arsenal, ela depende muito da saída do Trossard. Tá? E o Trossard, ele é um jogador e ele está na porta de saída do Arsenal. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu já falei, vocês já sabem, quem me acompanha aqui, nós já falamos que ele trocou de agente e o agente dele está colocando ele no mercado de qualquer maneira. Tá? O que a gente sabe é que o Arsenal colocou, né, fez uma proposta não de renovação de contrato, porém de melhora do contrato dele. Por quê? O contrato dele continua valendo até 2027, porém o salário dele é reajustado. E aí, isso é uma coisa que o Trossard ele ganha e ganha. Se ele sair, ele pode ganhar porque ele arruma um contrato melhor, e se ele ficar, ele tem um salário melhor. Então, em qualquer uma das possibilidades, ele sai ganhando. Quem deu essa informação foi o Graeme Bailey, tá? Inclusive, ele fala que o Napoli e a Atalanta entraram na disputa pelo ponta. O Napoli parece que perdeu o ponta deles, né? E o Lockman, que é o ponta da Atalanta, parece que também está saindo. Então faz sentido, entendeu? Essas duas tentativas de contratar o Trossard, essas duas especulações de contratação do Trossard. Porém, vamos precisar aguardar. Mas, minha opinião, o Trossard sai. Eu não acho que ele fica no Arsenal. Só se ele não conseguir contrato nenhum bom. Porém, o salário do Trossard é baixo. Então, assim, é fácil ele conseguir um outro clube para jogar. Por exemplo, diferente do Zinchenko. O Zinchenko ele tem um salário muito alto. Ele consegue clube para jogar, mas ele não consegue clube para pagar o salário dele. Eu acredito que se o salário do Zinchenko fosse o salário do Trossard, o Zinchenko já estava fora do Arsenal há muito tempo. Há muito tempo. Porém, o salário dele
é muito alto e aí os clubes, consequentemente, não conseguem pagar esse salário do Zinchenko. Porém, o do Trossard é baixo e aí existem clubes que conseguem pagar esse valor para o belga. Então, é só aguardar aí, mas para mim, o Trossard está, sei lá, 95% fora do Arsenal. 95%. Ele está fazendo de tudo para sair. E o Arsenal não vai fazer força para ele ficar. O Arsenal fez a proposta de melhoria do contrato dele, porém, é uma escolha do jogador ficar ou sair. A proposta está ali na mesa, ele pode aceitar, como ele pode não aceitar e arrumar um outro clube para ele jogar. Hoje tivemos uma pequena entrevista aí do Gyökeres, né, lá em Hong Kong. O Arsenal que já chegou em Hong Kong, chegou ontem Aqui era de manhã, né? Então chegaram lá à noite, tá? Na parte da noite. E o Gyökeres deu uma pequena entrevista, respondeu algumas perguntas, né? Não foi entrevista, respondeu algumas perguntas de alguns jornalistas que estavam ali na hora. Então perguntaram a ele sobre Henry, camisa 14, e aí ele respondeu: não é a minha intenção ser comparado ao que ele conquistou na carreira, especialmente aqui. Só quero fazer o que eu quero mostrar e eu quero mostrar as minhas qualidades. Claro que ele era um jogador incrível, mas diferente de mim. Só quero tentar fazer o que eu quero. Claro que conheço a história, tá? E aí a história da camisa 14, a história do Henry. Mas, para ser sincero, não havia tantos números disponíveis. Não havia muitos para escolher. Mas é claro que esse estava disponível. Então, quando soube disso, foi fácil escolher. Então, o cara, em todo o momento, ele tá chamando a responsabilidade para ele. E eu gosto disso, tá? Eu gosto disso. Eu gosto do jogador que chama a responsabilidade. E o Gyökeres, ele tá chamando a responsabilidade para ele. Ele tá chamando muito a responsabilidade. E eu acho que isso, cara, não tem como esse cara dar errado. Não tem como esse cara dar errado. É torcer muito para esse cara. Torcer muito. Claro, pro Arsenal como um todo, né? Mas torcer bastante para esse cara aí. Porque o que ele tá fazendo, e um cara totalmente frio, entendeu? Responde bem as perguntas. Tô gostando do Gyökeres. Aí perguntaram para ele, né, que ele ficou esse tempo todo ali longe do esporte, sem treinar e tal. E aí perguntaram para ele como é que estava a forma física dele. Então ele responde: tentei treinar o máximo possível sozinho e manter o ritmo do dia. Muitos dias foram a mesma rotina. Acordei, treinei, jantei e depois fui dormir de novo. Foi assim por algumas semanas, mas com certeza valeu a pena. Foi uma experiência nova, nunca tinha passado por essa situação antes, foi uma espera da minha parte. Eu queria vir para cá, mas não foi tão fácil. Mas finalmente estou aqui. Cada entrevista você gosta mais do cara. Cada resposta numa entrevista do Gyökeres, você gosta mais do cara. Não tem como você não gostar do cara. Não tem como. Não tem como você não gostar dele. Ele responde também, né, sobre ele escolher o Arsenal ali naquele momento. E aí, visto que tinha outros clubes interessados nele, e aí ele responde: acho que você sempre pode decidir sobre o seu futuro. Claro que havia outros clubes também, mas não achei que fosse uma escolha difícil para mim desta vez. Então, ele diz que ele sempre quis o Arsenal, e ele já falou isso na entrevista de chegada dele, que ele sempre quis o Arsenal. Assim, sendo bem sincero, ele nunca falou. Claro que ele falou porque ele conhece a história do clube, por causa que o clube tá num momento diferente, mas ele nunca disse que ele tem uma ligação com o clube, entendeu? Acredito que seja mais uma vontade dele. Pode ser que mais para frente ele venha falar sobre isso, mas ele nunca falou sobre ter uma ligação, porque às vezes a pessoa fala, né, pô, gostava do Henry quando eu era pequeno, pô, gostava bastante do Henry e tal, não sei o quê, por isso que eu quero ir pro Arsenal, gostava de fulano, Beltrano, Ciclano, dos Invincibles, então, porém, até hoje ele nunca falou nada sobre isso, tá? E aí agora
Uma última pergunta que foi feita para ele, né, que foi sobre a questão, a última não, né, a penúltima, perguntando sobre a adaptação dele, se ele está preparado e tal. E aí ele fala, acho que terei que me adaptar, mas acho que há muitos jogadores de Portugal que se saíram ainda melhor na Inglaterra. Depende de quem você escolher. Porque também perguntaram a ele sobre essa questão, né, de vir de Portugal, uma liga mais fraca, e se dar mal na Inglaterra. Então ele responde sobre isso também. E aí ele falou: acho difícil comparar um jogador com o outro. É como eles estão se saindo em uma liga diferente. Porque há muitos fatores diferentes. Não há apenas uma liga melhor. Se você joga em um time melhor também, fica mais fácil. Principalmente se você for um jogador de ataque. Então, vamos ver. Acho que já tenho expectativas demais sobre mim mesmo. Vou tentar jogar de qualquer jeito, para ser sincero, só para continuar do jeito que tenho feito nos últimos anos. Só tentando melhorar também em campo. Tentar ajudar o time ao máximo que puder. Então, o cara está focado. Às vezes tentam fazer umas perguntas para que venham desvalorizar o jogador, né? Mas ele não cai nessas perguntas de querer, Portugal é uma liga mais fraca. Foi aquilo que eu já falei, se não me engano, eu falei na minha última live. Assim, a gente sabe, é nítido que a liga portuguesa ela é mais fraca, tá? Porém, as pessoas falam, veio da liga portuguesa, por isso que ele fez muito gol lá e tal. Mas já passaram vários atacantes bons e ninguém fez o que ele fez. Ninguém fez os números que ele fez. Então, assim, se é tão fácil, por que ninguém fez os números que ele fez? Entendeu? E ele não fez jogando pelo Porto, ele não fez jogando pelo Benfica. Ele fez jogando pelo Sporting, que é uma terceira força ali de Portugal, vamos botar assim. Porque se o cara faz pelo Benfica, faz pelo Porto, cara, são clubes que toda temporada estão ali disputando título. Então, é normal você falar sobre isso. Mas o cara fez pelo Sporting em 2 temporadas seguidas. Então, assim, o cara tem um quê de especial ali, né? E aí ele fala sobre jogar a Premier League, né? Ele fala que é claro que é a melhor liga do mundo, então, claro, jogar na Premier League sempre foi um objetivo. Então, quando senti que era a hora certa, não hesitei em voltar. Então, essa foi a entrevista do Guió. Entrevista não, né? Um bate-papo ali, uma resposta a algumas perguntas que foram feitas a ele ali em Singapura, tá? O que a gente tem de notícias hoje são essas. Vamos ver se amanhã a gente tem mais notícias, né? Apesar que amanhã a gente tem o jogo contra o Tottenham, 8h30 da manhã. Então, gente, já se prepara, o primeiro North London Derby fora do Reino Unido. E aí, provavelmente depois a gente traz, não depois, né? Eu vou trazer só mais tarde, por causa que trabalho e tal. Então a gente vai trazer o pós-jogo e vamos trazer a entrevista pós-jogo do Mikel Arteta. É ganhar esse jogo, independente se é pré-temporada, é o Tottenham, a gente precisa bater neles de qualquer maneira, tá? Então, além disso, teve entrevista coletiva do Arteta hoje e eu já vou lançar no canal, tá? Para que vocês consigam assistir. Beleza? Então vai sair aí mais ou menos uns 2 vídeos, um próximo do outro, para vocês verem a entrevista do Arteta. E quem falou com ele dessa vez, quem falou com ele, né, quem participou da coletiva junto com ele, foi o Odegaard. Então, gente, obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, sininho para receber as notificações, seguir nas redes sociais aí para a gente continuar crescendo na rede. Beleza? Então, até a próxima. Fui!